O ex-presidente Jair Bolsonaro convidou pelas redes sociais os cidadãos do Pará a participarem de vários eventos naquele estado, iniciando por Belém, onde participará de um ato anunciando a pré-candidatura do deputado Éder Mauro à prefeitura da capital. Bolsonaro também participará de atos em São Geraldo do Araguaia, Marabá e Paraopebas. Bolsonaro também convidou para a realização do CIPEC no início de julho. Ele enfatizou o crescimento da direita no mundo e afirmou que o mesmo pode ocorrer no Brasil, iniciando com as eleições municipais deste ano. Pelas redes sociais, Bolsonaro comentou a decisão da Suprema Corte de se substituir ao Legislativo. Ele disse: a legalização das drogas é uma flechada no peito das famílias brasileiras que sofrem em decorrência dos males desta matéria, além de trazer forte desmoralização ao trabalho das forças de segurança. Não há país no mundo em que este tema, após sua liberação, os índices sociais tenham melhorado. O que acontece é exatamente o contrário: aumento do tráfico, mais poder aos criminosos e explosões de lesões cerebrais incapacitantes ao indivíduo. Por fim, que o poder responsável pela representação popular democrática seja respeitado. Bolsonaro comentou ainda a decisão de Lula de taxar compras internacionais de qualquer valor, comparando com o seu governo. Em nossa gestão, impedimos a taxação de sites das compras online e duplicamos o limite de compras no estrangeiro. A solução sempre foi retirar impostos para que sobrem mais recursos às famílias brasileiras de comprarem o que quiserem e, assim, conseguimos aumentar a arrecadação mês a mês. Mais compras, maior poder de escolha do brasileiro e aumento de arrecadação com diminuição de tributos, saúde financeira, sem sanha arrecadatória que devasta atualmente a nossa economia. O ex-presidente compartilhou também uma postagem do senador Flávio Bolsonaro sobre as declarações de Lula sobre carne de rico e carne de pobre, com o seguinte texto: separar a carne do rico da carne do pobre é o auge do autoritarismo. É cruel com a população. Depois de controlar as redes sociais, Lula agora quer controlar a mesa das famílias. Isso que estamos vendo é um projeto de domínio pelo empobrecimento da população e pelo desincentivo à produção. Deu errado em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte. Vai dar errado aqui também. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base
base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas no que é conhecido como Phishing Expedition. Os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá, amigos do Pará. Nesse próximo domingo, dia 30, estaremos em Belém, pela manhã, no ato pela pré-candidatura do nosso candidato a prefeito, delegado Edemar. No dia seguinte, segunda-feira, estaremos pela manhã em São Geraldo do Araguaia, à tarde em Marabá, e no dia seguinte, terça-feira, estaremos em Parauapebas. A todos vocês, muito obrigado pelo apoio, pela consideração, pelo carinho, e convido vocês a participar desse evento pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil. Até lá, se Deus quiser. Um abraço a todos. Olá, amigos de todo o Brasil. Nos próximos dias 6 e 7 de julho, sábado e domingo, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, o maior evento conservador do mundo. Um evento que vai tratar do nosso futuro. A direita, o conservadorismo, as pessoas de bem, cada vez mais estão com espaço no mundo todo. Assim foi quando ocasião das eleições para o Parlamento Europeu há poucas semanas. Com toda certeza, também, o nosso candidato ganhará as eleições dos Estados Unidos em novembro próximo. E as eleições municipais do corrente ano é a nossa base para a gente. Compareça, se faça presente, mostre realmente que a grande maioria das pessoas de bem estão do lado certo. Deus, pátria, família e liberdade. Até lá. Prezado amigo presidente Gilberto Nascimento, demais colegas parlamentares, em que pese o número reduzido presencial, temos já cerca de 350 parlamentares registrando presença, mas o que me preocupa também, ministro Osmar Terra, prezado Arnaldo Jardim, parlamentares vividos, responsáveis aqui estão num momento crucial
da vida da nossa nação. É triste, mas é preciso fazer a constatação. Enquanto neste exato momento, o STF, a Suprema Corte, usurpa literalmente as funções do Congresso, legislando e decidindo que vai mudar a lei e liberar as drogas, liberar o porte de droga, descriminalizar, não será mais crime, por uma decisão que passa por cima da Casa Legislativa. No exato momento em que fazem isso, essa casa, embora com presença virtual, está literalmente vazia. O parlamento mantém uma tradição de dançar quadrilha no mês de junho. Não é nem feriado nacional. O Brasil está trabalhando. As pessoas estão ocupadas e preocupadas com os seus problemas. E nós, parlamentares, tendo a nossa missão sendo usurpada pelo STF. Mas não é só isso. Isso é grave. É grave liberar a droga num país com as dimensões como o Brasil, num país em que a gente sabe que o tráfico de droga já domina boa parte de grandes cidades como o Rio de Janeiro. Milhões, não é alguns não, milhões de cariocas são reféns do tráfico de droga, da milícia, que tem mais poder do que a estrutura pública, do que a polícia. E isso não está só lá, está chegando no interior de Minas. O PCC, deputado Arnaldo Jardim, está de ponta a ponta, está no interior, o Comando Vermelho. Mas eles estão lá para levar flores, estão lá para vender droga. E nós estamos aqui com o STF dizendo, olha, não é mais crime. Todo mundo está liberado, e ainda vem um ministro e diz, nenhuma droga é crime usá-la. Ele decidiu, o parlamento brasileiro diz o contrário, a lei brasileira diz o contrário. E o STF vem e age assim. Mas eu dizia, não é só isso. Semana passada eu alertava para o crime que o senhor Alexandre de Moraes está cometendo ao rasgar a Constituição, ao desprezar o devido processo legal, ao condenar pessoas a 14, 17 anos, inocentes, sem direito de legítima defesa, de defesa processual. E eu fui lá no presídio de Divinópolis, cidade que eu fui prefeito, cidade do Divino, e fui ver lá, de maneira triste, um paciente psiquiátrico, deputado Osmar Terra, vendedor de picolé há 20 anos. Ele estava vendendo picolé quando o convidaram para vir a Brasília. Ele veio a Brasília, foi preso na porta do quartel, está lá preso há mais de um ano. Liberaram por um tempo, prenderam de novo, paciente psiquiátrico, ficou 45 dias no hospital psiquiátrico. Como é um paciente psiquiátrico pacífico, com a superlotação do hospital, vai para o presídio, está lá sem advogado de defesa, sem direito a nada, parece idade média, tem um carrasco, o senhor Alexandre de Moraes é o carrasco, é o inquisitor e é o carrasco. E os demais ministros se omitem, ou dizem amém. E essa casa, e o parlamento brasileiro, vai ignorar que tem centenas de presos políticos, pessoas que não têm nenhum antecedente criminal, pai e mãe de família. Foi preso porque estava na porta do quartel aqui em Brasília dizendo, eu estou insatisfeito, eu estou manifestando, eu não estou satisfeito com a forma com que as coisas estão sendo conduzidas. Liberdade de manifestação, que é coisa sagrada na nossa Constituição, todos vieram entendendo que estavam exercendo o seu livre-arbítrio sem agredir ninguém. Alguns, é fato, depredaram patrimônio público. É um crime pelo qual devem pagar, mas não com 14, 15, 17 anos de cadeia, como se fossem terroristas. Mas insistem nisso, de que são golpistas, que eram um terror, queriam acabar com a democracia no Brasil, porque querem acabar com a oposição no Brasil. Insistem como se fossem os verdadeiros defensores da democracia, para nos calar a todos.
Portanto, presidente, é com tristeza que faço esse pronunciamento num plenário quase vazio, embora com honrados e grandes homens públicos aqui, como Osmar Terra, Arnaldo Jardim, Vossa Excelência, deputado Gilberto Nascimento. E eu não quero culpar os demais colegas. Virou uma rotina dessa casa não vir aqui na semana do São João. Mas eu vim para dizer que isso me angustia, isso me martiriza. E que nós temos que... Luiz Lima e alguns outros colegas. Nós temos que reagir, Daniel. Nós temos que conclamar o presidente Arthur Lira a intensificar a nossa reação à tirania do judiciário, especificamente do STF e mais precisamente do senhor Alexandre de Moraes. E os outros se calam com o xerifão, que rasga a Constituição, manda prender, investiga, cala deputados e agora libera a droga. Libera geral, porque aí a gente fortalece o PCC, o Comando Vermelho, etc. E é triste constatar que parte da Igreja Católica ainda não acordou para isso, porque querem liberar o aborto também. É triste constatar que parte da esquerda, que sofreu com perseguições no passado, se cala vendo brasileiros sofrerem agora perseguição política e ainda acham que estão defendendo a democracia. Então eu concluo, senhor presidente, dizendo que nós temos que reagir, senão cairá sobre as nossas cabeças a culpa da omissão. A história haverá de nos cobrar isso. O parlamento do ano de 2024 assistiu mais de 1.000 brasileiros presos políticos, amordaçados, injustiçados covardemente e não reagiu. Todas as oportunidades que eu tiver, eu virei nessa tribuna dizer: vamos aprofundar a discussão sobre isso, vamos votar um projeto de anistia, não vamos aceitar que o STF se transforme numa corte inquisitória, covarde, com carrascos que tiram vidas, porque tiram anos preciosos das vidas desses cidadãos honestos, que nunca tiveram antecedente criminal, que o único erro, se é que pode dizer que isso é um erro que cometeram, foi ser patriota e dizer: eu não estou concordando, eu vim aqui cantar o hino nacional e defender a minha pátria. Por defender a pátria, vão mofar na cadeia, alguns morrer, como já morreu o Clesão aqui em Brasília, sem acolhimento médico adequado, embora tenha sido pedido ao ministro Alexandre de Moraes, que o homem estava com problema cardíaco, precisava de ser internado. Ele ignorou de um homem que nunca teve um antecedente criminal. Nós vamos esperar morrer outros, nós vamos esperar outras famílias serem destruídas, e nós ficamos aqui calados dizendo que eles salvaram o Brasil porque iria ter um golpe com todos os desarmados e com um vendedor de picolé com problemas psiquiátricos dando golpe no Brasil. É isso que pensa o senhor Alexandre de Moraes, e nós não vamos nos calar. Chega dos abusos desse tirano. Essa casa ainda tem homens e mulheres dignos que têm o dever de reagir. Obrigado, senhor presidente.